tem fundamento, é preciso preparar. Saravá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal do Templo Luz do Caminho. Eu sou o Pai Gilberto, sacerdote, e quero hoje convidar vocês para uma reflexão que muitas vezes as pessoas me questionam, mandando perguntas, e por e-mail, pelo Facebook, que querem um auxílio sobre a respeito da sua mediunidade, como desenvolver, como fazer, uma dica importante. E então é esse que é o tema de hoje, para ver se eu posso elucidar de alguma maneira todos aqueles que muitas vezes estão iniciando ou têm uma ansiedade justamente sobre a mediunidade e sobre o desenvolvimento mediúnico na Umbanda. Mas antes de adentrar no nosso tema propriamente dito, convido a todos vocês que se inscrevam no nosso canal, aqueles que não ainda o fizeram ainda, e compartilhem do vídeo se gostarem dele. Deixem o seu like ou dislike se não gostarem, e deixem o seu comentário também com as suas impressões. Isso é muito importante porque divulga não só o canal, mas não é só divulgar o canal, é mais do que isso. Se você gostou do vídeo, é a informação que é passada que muitas vezes muitos filhos de Umbanda necessitam, e às vezes uma palavra, uma frase, um conceito muda muito. Bem, primeiramente eu quero dizer para vocês que esse é um tema que muitas vezes é espinhoso. Por quê? Porque o nosso canal, como eu disse para vocês anteriormente, ele tem como objetivo a informação. Ou seja, informar aos prosélitos de Umbanda, aqueles que são adeptos, aqueles que gostam da Umbanda, e até aos médiuns que procuram justamente muitas vezes se aperfeiçoar, de ter assuntos relacionados com a gira, relacionado com o terreiro, e muitas vezes essas dúvidas que são surgidas são através da mediunidade. Mas tudo que eu falo, que eu posto, e tem vários vídeos já sobre mediunidade aqui no nosso canal, é só procurar, eu sempre falo e posso elucidar muitas vezes a questão técnica da mediunidade. E por isso que eu falei antes da informação, porque isso se trata de informação. A formação se dá dentro do terreiro, com a presença da pessoa, daquele que está interessado, daquele que está chegando, daquele que quer ser médium, aquele que sente a atração pela Umbanda, aquele que sente que chegou o seu momento. Então, o que ocorre? A informação é válida? Mas a formação não tem como desenvolver o médium, não tem como dar uma dica muito especial para que a pessoa possa se transformar. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a pessoa tem que tomar contato com o templo, com o terreiro, com a choupana, onde é que ele vai se desenvolver, para ver se ele tem empatia. Segundo lugar, depois se ele tem empatia com o sacerdote que vai iniciar ele nesse caminho, e vice-versa também, porque é uma relação bilateral. Então, a presença para isso é indispensável. E por isso que eu fico até pasmo que na internet, infelizmente, hoje tem pessoas formando médios virtualmente. Isso é de um perigo enorme e, além do que, não tem, veja bem, nenhuma segurança para o próprio médium. E mais do que isso, não há como o médium se desenvolver. Talvez seja até por isso que tenha muitas perguntas hoje na internet, que médios que muitas vezes, na ilusão de se desenvolverem virtualmente, viram que não chegaram a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum, por quê? Porque a vivência é fundamental. O sacerdote vai ver em qual estágio que o médium vai se encontrar e o seu progresso no desenvolvimento, e vai dando o quê? Vai dando burilamento naquele médium, através de amacis, através de banhos de ervas, através de defumações, veja bem, porque a mediunidade, para que ela se desenvolva de uma maneira sadia, tem que haver o quê? O conhecimento e o autoconhecimento. E o autoconhecimento só se dá no terreiro, na choupana, nas tendas, nos templos de Umbanda. Por quê? Porque tem que ter essa aferição, que ela muda. O desenvolvimento ele é dinâmico. Então, tem muitas situações que vão surgir, e não é por acaso, justamente para ter o burilamento. E esse desenvolvimento à distância virtual não tem isso.
Não tem como sentir um médium virtualmente. Alguém está te olhando através, né, de um canal e vendo, não há como. Tem que haver a sensibilidade, tem que haver como o médium está se comportando, como ele está evoluindo dentro disso. E muito mais ainda, então, em iniciação. Porque iniciação e mediunismo são coisas diferentes. Às vezes um médium, ele é muito bem na sua mediunidade e na incorporação, e não é um médium de iniciação, que são coisas diferentes. Vejam bem, isso é algo que é muito importante, que às vezes as pessoas nem sabem, nem se adequam. Então nós vamos ver que iniciar algo, início de uma ação, tem a ver justamente com o autoconhecimento, de conhecer a si próprio, o estágio que está, o emocional do médium, que muitas vezes tem que ser o quê? Tem que ser trabalhado, que muitas vezes o médium chega muito ansioso, muito fervoroso, enfim, e o sacerdote ele tem que ter essa sensibilidade em que grau que o médium se encontra. Então, por isso que é difícil de dar uma dica quando as pessoas, e eu digo isso porque muitas pessoas me pedem. Então, não há mágica. Procure, e mais, e digo ainda, tem pessoas que estão me procurando que inclusive estão em algum terreiro. E o que eu digo para essas pessoas? Digo o seguinte, a dúvida que você tem, você procure o seu pai de santo, procure o seu chefe de terreiro, procure o seu dirigente espiritual. Ele que tem maior capacidade de auxiliar e de tirar essas dúvidas, porque ele está em contato consigo dentro do próprio terreiro, do próprio templo. Então, respeite o seu pai de terreiro. Se você não está contente, está em desacordo ou insatisfeito, ou você vê que quer procurar outras coisas, procure. Mas saia harmonicamente e faça isso de maneira, assim como entrasses pela porta da frente do terreiro, saia também pela porta da frente do terreiro. Mas vejam bem, quem tem mais condições de auxiliar justamente é o seu pai ou a sua mãe de santo, ou o seu pai e sua mãe de terreiro. Então nós vamos ver que isso é imprescindível. Não há desenvolvimento mediúnico, afirmo para vocês categoricamente, virtualmente, de fazer um curso. O curso informa, mas não forma médiuns. Essa é a diferença. A formação é dentro do terreiro, do contato com as entidades, com o contato com a corrente. Até porque a Umbanda é uma religião coletiva para o quê? Qual o objetivo da Umbanda? Prestação da caridade. O médium se desenvolvendo em casa, individualmente, eu pergunto, ele vai praticar caridade para quem? Cadê o coletivo aí? Ou será que não é um anseio mais só do seu próprio ego, de estar querendo, não querer participar de um terreiro? Essas coisas todas é que nós temos que colocar na balança, Nós temos que pesar muito bem onde é que as pessoas querem chegar. Então nós vamos ver. Então não existe. Mediunidade, para ser desenvolvida, ela só tem um sentido, que abrange o seu produto, o seu resultado para a coletividade de terreiro, que é a assistência daqueles que vêm através da consulta. Então, eu digo para vocês mais uma vez, tudo que nós postamos é em termos de informação, e tem muita informação que deva ser, e tem determinados livros que dá para aprofundar. Agora, a formação do médium, do indivíduo, no seu desenvolvimento, só acontece no terreiro. Então, procure um terreiro hoje mesmo, amanhã, quando você vê esse vídeo, e faça. Nós estamos à disposição aqui no Templo Luz do Caminho, para todos aqueles que queiram nos visitar e nos conhecer. Nós somos aqui do Rio Grande do Sul, no município de Viamão, na rua Adair José Fernandes, 185. Estejam todos à vontade e continuem colocando os seus comentários e podem colocar também as suas dúvidas, mas nem todas eu vou poder responder no sentido que satisfaça vocês, porque muitas são do campo da formação e não da informação. Luz no caminho e paz no coração. Saravá!